ficou mais fininho esse Novo Testamento. Ele era mais grosso, porque ele tinha como apêndice um dicionário. Esse dicionário agora é um livro à parte, para que sirva todas as edições do texto grego. Esse texto grego, o mesmo texto do Novo Testamento grego aqui, já havia sido usado no Brasil anteriormente, no começo do século XXI, nesse Novo Testamento interlinear grego-português. E agora nós também fizemos a segunda edição, a capa ficou exatamente igual, porque essa capa é uma capa sedutora, né? Tem gente que compra esse livro por causa da capa, acredite. Isso já saiu uma vez na revista Veja, um comprador compulsivo foi fotografado com o Novo Testamento interlinear na mão. Ele não sabia nada de grego, mas ele ficou encantado com a capa e não conseguiu resistir à compulsão de comprar. Não comprem por compulsão, comprem por convicção. Tá? Então, a única diferença diz aqui embaixo agora segunda edição. E ele tem o texto da quinta edição do Novo Testamento grego. Ele foi atualizado e revisado. Tá? Mas essa edição aqui, ela tem tudo que está em inglês, no Greek New Testament, tudo que está em inglês foi colocado aqui em português. A introdução, os títulos de seção, o aparato crítico, traduzido com abreviaturas para o português, né? As abreviaturas dos pais da igreja, tudo isso colocado em português. E o apêndice, como eu coloco aqui, é hoje um livro separado. Esse trabalho dessa comissão, ele foi tão exaustivo que Bruce Metzger, um famoso crítico de texto e participante do projeto, ele declarou que a menos que aparecessem novos manuscritos, o trabalho textual poderia ser dado por encerrado. E a verdade é que apareceram novos manuscritos. Não grandes manuscritos, cópias de todo o Novo Testamento, ou de longos trechos, mas pequenos fragmentos de partes do Novo Testamento, que a gente pode examinar uma introdução a uma dessas edições para ver a lista. Alguns trechinhos de Atos, por exemplo, foram acrescentados recentemente. Por isso eu digo assim, os críticos de texto, os analistas do texto, não seguiram a orientação do Bruce Metzger, ou o parecer, a previsão dele não se confirmou. Eles não fecharam uma fábrica, continuaram a pesquisa. Por isso hoje está em andamento um novo estudo do texto do Novo Testamento, a partir dos manuscritos. Deixe-me dizer isso, para não avançar muito depressa. Para o Novo Testamento nós temos mais de 5.000 documentos disponíveis. Não são 5.000 cópias gregas de todo o Novo Testamento. Uma boa porção desses manuscritos tem todo o Novo Testamento, mas a maioria tem só pedaços, porque não era comum e nem prático, nos tempos antigos, colocar o Novo Testamento num livro só. Então ele era normalmente copiado em 4 volumes ou fascículos: os Evangelhos, as cartas de Paulo, os Apóstolos, Atos dos Apóstolos e Tiago até Judas, e no finzinho Apocalipse. Então sempre era copiado assim. E temos um número bem maior de manuscritos para os Evangelhos, que sempre foram mais valorizados e lidos na igreja cristã. Depois vem as cartas de Paulo, em ordem decrescente as assim chamadas epístolas católicas, e na rabeira, com poucos manuscritos, o Apocalipse. Ele foi muito pouco copiado porque ele não é aceito como canônico nas igrejas gregas, ou na igreja grega. A igreja oriental, a igreja ortodoxa, não coloca o Apocalipse no seu cânon. Então, hoje está em andamento um reestudo, uma revisão do texto, uma nova edição do texto grego, levando em conta, pela primeira vez na história, todos ou a maioria dos manuscritos. Até hoje era impossível levar em conta essa massa de manuscritos, porque é muito documento. Você não pode colocar 5.000 manuscritos numa mesa, mas você pode inserir os dados no computador. E é o que eles estão fazendo.
eles fazem a colação, que é o termo técnico de comparação entre textos. Eles fazem isso com auxílio de computador, que é uma coisa, é um método difícil de explicar. Eu acho que só quem trabalha com ele entende. Tem livros já escritos sobre isso, mas são bastante complicados de entender. Ele se chama hoje método genealógico baseado na coerência. E, assim sendo, para uma parte do Novo Testamento, especificamente as cartas assim chamadas católicas ou gerais, de Tiago até Judas, nesse Novo Testamento aqui, e também no Nestle Aland, que é esse aqui, a 28ª edição, já existe um texto novo ou revisado nessa parte do Novo Testamento. Esse é o Bruce Metzger, uma foto, figura conhecidíssima do século passado, um dos gigantes aí do estudo do texto do Novo Testamento. Esse é o Novo Testamento grego, Editio Critica Maior, ECM, exatamente o fascículo que traz as cartas católicas ou gerais. O primeiro fruto, como eu mencionei, são esses 3 livros aqui, as três edições. Nós temos as 3 edições na Sociedade Bíblica, o Novo Testamento grego, o Interlinear e o Nestle Aland. Esses são, nas católicas, já aproveitam os frutos da Editio Critica Maior. E isso significa que em 34 pontos, em 34 lugares, nessas cartas católicas, de Tiago até Judas, Tiago, Pedro, João, Judas, eles já mudaram ou alteraram o texto. Geralmente, em muitos casos, é só a troca da ordem das palavras, que no frigir dos ovos, como a gente diz, não faz nenhuma diferença. O meu estudo mostrou que, eu fiz um estudo de todos os casos, que desses 34, em 17 momentos tem algum impacto sobre a tradução. Então, esse aqui é um exemplo do que foi feito no versículo 5 aqui de Judas, onde tradicionalmente as Bíblias até hoje dizem que o Senhor, tendo libertado, tendo salvo um povo do Egito, depois ele condenou aqueles que não creram. Todas as Bíblias até hoje, os Novos Testamentos dizem Senhor nesse lugar. Agora, o texto grego, nessa nova revisão, nessa recente revisão, traz Jesus. E em grande parte isso se deve, entre outras coisas, entre outros fatores, ao fato de que Jesus é considerado, esse é um importante princípio de análise do texto e de decisão sobre qual é o texto que está mais próximo do original, ou é o original, segundo alguns, é a leitura mais difícil, do texto mais difícil, que faria com que alguém alterasse o texto, porque ele parecia errado. Então o texto mais difícil tende a ser corrigido por alguém que está mexendo com a Bíblia, estudando o texto e até copiando. Então, venhamos e convenhamos, Jesus é o texto mais difícil, porque Jesus não estava tirando o povo de Israel do Egito, era o Kyrios, era o Senhor. Mas vejam, esse texto aqui se tornou mais cristológico, mais importante do ponto de vista da cristologia. As pessoas sempre têm uma reserva, um pé, se tivesse 4 pés, teria 3 pés para trás e um para frente, em relação ao assim chamado texto crítico, que são essas edições mais recentes, preferem o Textus Receptus, que tem a sua origem lá no século XVI, no tempo de Erasmo de Roterdã. Esse é o texto, sim, esse é o original. Ele é um texto muito pobre, feito com muita pouca evidência textual. Esses aqui são textos que levam toda a massa de manuscritos em... E aí o pessoal diz assim, o texto crítico é antitrinitário. Ele tira as referências à trindade da Bíblia. Ele é anticristológico, ele diminui a cristologia do Novo Testamento.
Acontece que os copistas eles eram teólogos, eles tinham interesse em aumentar a evidência trinitária e aumentar a evidência cristológica. Mas esse aqui é um exemplo bem clássico, bem palpável, que mostra que os críticos de texto, o pessoal que analisa o texto, faz um estudo objetivo. Ninguém é totalmente 100% objetivo, todo mundo tem sua subjetividade, todo mundo vê de um ponto de vista. Mas, nesse caso aqui, dizer que Jesus estava salvando um povo no Egito, isso claramente é muito mais teológico do que dizer de forma bem simples assim, que o Senhor tirou o povo do Egito. Isso todo mundo sabe, isso todo mundo vai concordar. Mas se alguém encontra Jesus, está errado. Não, Jesus não estava lá. Mas é o que, segundo se entende hoje, está no texto de Judas, versículo 5. Vamos ver. Uma mudança na 28ª edição. O Nestle Aland 27, a edição anterior, e também as edições anteriores do Novo Testamento grego, tinham aquilo que se poderia chamar um preconceito em relação a um grupo de textos, que é a maior parte dos manuscritos. Antigamente, no passado, os estudiosos dos manuscritos gregos, como eles não podiam trabalhar com todos os 5.000 manuscritos, eles colocavam os manuscritos em grupos, por afinidade, por parentesco. Como é que você descobre o DNA de um manuscrito, comparando com outro? Se ele tem a mesma característica em determinado lugar, um certo acréscimo num lugar, uma omissão num determinado lugar, aqueles manuscritos são parentes, têm as mesmas características. Então, se no final de um livro tem um amém, e normalmente não tem, todos os outros manuscritos que têm um amém no final do livro são daquela mesma família. Então, uma das características, desse tipo de texto é o texto bizantino. E hoje, no passado, esse texto nem era levado em conta. Hoje, ele cresceu em importância. A sua confiabilidade aumentou, porque os eruditos estão revendo seus conceitos. Eles chegaram à conclusão de que esse texto pode ser o texto original, especialmente se ele tem esse princípio de que ele tem a leitura mais difícil do ponto de vista do copista. Se você tem manuscritos, cópias, em que num determinado lugar existem variações ou diferenças, 5 alternativas. Qual das 5 agora é o original? Não podem ser todas. O original só pode ser um. E as 4 opções não podem ser o original. São alterações que foram feitas durante o processo. Como é que você conclui qual é a original dessas 5? Um dos princípios é a leitura mais difícil. Porque se o texto não tivesse nada ofensivo para quem lia o texto ou copiava, ele deixaria ele quieto. Quando ele encontrava alguma coisa que parecia errado, ele dizia: o meu antecessor, quem fez a Bíblia anterior, cometeu um erro e eu preciso corrigir. E aí ele introduzia uma alteração no texto, porque parecia errado para ele. Comparando as duas edições, as duas edições têm um público diferente em vista. De que eu estou falando? Dessas duas edições do Novo Testamento grego. O Novo Testamento, o Nestle Aland, e o Novo Testamento grego. São duas edições que nós temos, e às vezes as pessoas perguntam: mas qual é a diferença entre os dois? Qual deles eu devo comprar? Não vou poder comprar os dois, nem precisa, mas se pode, por que não? Qual dos dois? A gente tem que perguntar para quem eles foram feitos, e por isso eles são diferentes. Este aqui, o pequenininho, ele foi feito para tradutores, coordenado pelo Naida.
Eles vão fazer uma edição para tradutores, mas ele caiu nas graças dos estudantes de teologia de todo mundo. Esse aqui é o Novo Testamento grego preferido de todos. Entre outras coisas porque ele tem um aparato crítico reduzido, ele reduz a necessidade de fazer a análise das variantes. Então esse Novo Testamento tem poucas unidades de variação, em torno de umas 1400, mas ele tem uma farta documentação, ou seja, ele tem muita explicação, ele cita muitos manuscritos. Quem observar as notas desse Novo Testamento vai ver, as notas são longas, às vezes tem apenas uma ou duas notas por página, e quem explica, eu não trouxe, variantes textuais, acho que não trouxe. Quem explica as variantes textuais, as diferenças de texto nos manuscritos que infelizmente existem, é um livro que nós também publicamos aí pela Sociedade Bíblica do Brasil, de Roger Omanson, Variantes Textuais do Novo Testamento. É bem maior, né, do que o Novo Testamento, mas as linhas são mais espaçadas, e esse livro aqui não pode ser usado sem o Novo Testamento. Esses dois aqui, na verdade, deveriam ser vendidos amarrados um ao outro. Ou seja, este aqui a gente não deveria vender sem vender junto o pequeno, porque esse grande explica as notas de rodapé do pequeno. Sem o pequeno fica difícil de ler o grande, porque ele explica essas 1400 notas do pequeno Novo Testamento aqui. O aparato de segmentação, esse aqui tinha, e em parte ainda tem, um aparato de... O que é um aparato de segmentação? É uma anotação na margem, embaixo, no rodapé, dizendo como certas edições do texto grego e um grande número de traduções clássicas, especialmente inglesas, algumas francesas e alguma outra em espanhol, como é que elas pontuam o texto. Se elas têm uma pergunta, se elas têm uma afirmação, se elas colocam uma vírgula ou coisa assim. Isso se chama segmentação. E as primeiras edições desse Novo Testamento aqui tinham muito dessas informações. Tinham muitas informações. Por quê? Porque esse foi feito para tradutores. O tradutor vai trabalhar lá na Ilha do Bananal. Ele vai ter que viajar leve. Ele vai ter que ir de táxi aéreo para lá. Ele não vai poder levar 3 caixas de livros. Então o que se fez? Ele, levando esse Novo Testamento, ele tinha informações sobre umas 20 outras Bíblias, sobre como elas lidam com a questão da pontuação. E você sabe, de textos bíblicos, os pontos, vírgulas, ponto de interrogação, tudo isso é editorial. O texto grego não tem nada disso. É o editor que coloca. E nem todo mundo concorda. Então, para você não levar todos os livros, colocaram aqui. Só que agora, na 5ª edição, eles praticamente sacaram tudo fora. E uma das coisas, eu fui encarregado de preparar essa 5ª edição, de fazer essa adaptação da 4ª para a 5ª, no nosso caso português. E uma das coisas que eu mais fiz foi sacar fora esse aparato de segmentação. Por quê? Porque hoje, a rigor, o tradutor não vai mais com um livro na mão fazer tradução. Um livro e um caderno ou folhas com um lápis ou uma caneta. Ele vai com o computador. E no computador ele tem o texto grego, ele tem todas as traduções que ele quiser. Centenas de traduções. Estão todas disponíveis aí no computador. E aí se fazem janelas. O programa é exclusivo para tradutores, se chama Paratext. E aí você pode colocar 6 traduções, 8 traduções em quadrinhos aqui, em janelinhas, e deixa uma janelinha para a sua tradução. E aí você vai fazendo a sua tradução, olhando para todas as outras, olhando para o texto original, na medida que você pode, e é assim que se faz. Hoje não se faz mais tradução com lápis e papel, porque isso já gera variantes de saída. Ele faz a tradução e passa para mim para digitar.
ele escreveu um H que eu confundi com um B, coisa assim. Aí começa a confusão. Então cada tradutor é responsável pelo que ele faz. E ele logo digita. E já está logo no digital, na hora que for imprimir, é só mandar imprimir. É que nem passar para a impressora. Imprimir. Lá vai. É bem fácil. Hoje se tornou mais rápido fazer tradução bíblica. Então, ele também tem poucas referências cruzadas, aquelas chamadas assim para outros textos bíblicos. Ele tem poucas, por quê? Porque não foi feito para pastores, não foi feito para teólogos, ele foi feito para tradutores. Enquanto isso, o Nestle Aland é uma edição acadêmica, feito para teólogos, para pastores, para estudantes de teologia, acadêmicos de teologia, bacharelandos. Ele tem um enorme, ninguém contou até hoje, né? Mas ele tem, calcula-se umas 10.000 unidades de variação, ou notinhas, que tem informação no pé da página. Mas a documentação, a lista de manuscritos que apoiam aquela variante é bem reduzida. Em alguns momentos eles nem colocam nada para uma determinada variante, porque é o resto, aqueles que não foram citados. E ele tem especialmente um grande número de referências cruzadas. É muita coisa, dependendo de onde você está, né? Por exemplo, eu abro aqui em Gálatas, quem conseguir enxergar de longe vai ver, na margem externa aqui, é muita coisa. Então, para quem quiser fazer um estudo do texto, trazendo outros textos, colocando o texto bíblico dentro do seu contexto maior, ele não vai conseguir verificar todas essas referências. Dependendo do texto, você desiste na metade. É muita coisa. E fizemos a edição com margens. Então, essa foi uma insistência especial minha. Disse assim, se vamos publicar... Sempre chegava num seminário, numa faculdade de teologia, por que vocês não fazem o Nestle Aland? Por que vocês não fazem o Nestle Aland? Quando é que vão publicar o Nestle Aland? Finalmente foi feito. Eu disse, para não termos simplesmente uma cópia do Novo Testamento grego, vamos fazer alguns diferenciais, entre eles essas margens. E essas margens, ninguém precisa perguntar por quê. Um aluno meu perguntou, professor, por que deixaram esse espaço em branco? Eu disse, vou te explicar, mas não me pergunte de novo. Né? Porque todo mundo reclama que não tem margens nas Bíblias, não tem onde anotar nada. Então, de repente tem uma Bíblia com margens e o pessoal estranha. Ué, por que esse espaço em branco? Para quem quer dar uma aula de exegese ou preparar uma exegese, aqui dá para fazer as anotações na margem. É uma beleza, isso aqui ficou muito bom. Então esse é o auxílio valioso que eu mencionei, o Variantes Textuais, que explica as variantes que aparecem no Novo Testamento grego. Um livro bom para iniciantes, o mais simples possível, que se possa imaginar, Paroski, Origem e Transmissão do Texto do Novo Testamento. Isso não é uma tradução, isso foi escrito por um autor brasileiro, Wilson Paroski. Ele é professor do Engenheiro Coelho, lá da Universidade Adventista. E ele é um ferrenho defensor do que se conhece como texto crítico. E é bem simples esse texto, o mais simples possível, mas nós também temos... Esse é um livro esse é do século passado, esse aqui de Kurt Aland e Barbara Aland, o texto do Novo Testamento. Isso aqui é né? Se esse outro é um mingauzinho, esse aqui é uma feijoada. Esse aqui ele vai levar tempo para digerir. Esse aqui é mais complicado. Ele não tem nada que o substitua até hoje. Né? Você vai ver, ele está cheio de números a certa altura. Olha aqui, só números, só listas de manuscritos. Ninguém vai ler isso aqui, mas eles colocaram. Isso é coisa de alemão. Vamos listar tudo que tem que listar. É só manuscrito, é só números. Isso aqui foi realmente uma diversão. Conferir se estavam todos os números, ou copiar todos os números. Eu fiz a tradução, me diverti com isso aqui. Né? Para não criar variantes textuais no texto que fala sobre variantes textuais. Então esse aqui é o texto mais
esse é o clássico, né, sobre essa questão toda. Já que nós queremos falar um pouco sobre o conflito, ou a questão do textus receptus e o crítico, então digo o seguinte: o textus receptus, que está traduzido nas Bíblias mais antigas, a King James, a Bíblia de Lutero, a Almeida Revista e Corrigida, todas essas traduções antigas, anteriores ao século XX, essas são baseadas no assim chamado texto recebido. E esse texto recebido tem a sua origem com Erasmo de Roterdã, que foi o primeiro a publicar um Novo Testamento na era de Gutenberg. Até antes de Erasmo, as cópias eram feitas à mão. A partir de Erasmo se imprime o Novo Testamento. Esse Novo Testamento de Erasmo é uma continuação do assim chamado texto majoritário ou bizantino e, enfim, ele representa a maioria dos textos, mas se tratando de documentos da Bíblia, a coisa não é democrática, não é assim o voto da maioria. O que a maioria dos manuscritos dizem? Sempre se pergunta o que os melhores e mais antigos manuscritos trazem. É uma coisa extremamente aristocrática. Eu gosto de dizer assim que 15 vira-latas não valem o que custa um cachorro de pedigree. Quer dizer, um cachorro com pedigree pode custar mais caro do que 15. E os 15 vira-latas você vai ganhar de graça. Alguém pega o cachorro, leva para você. Mas se for um cachorro de raça, ele vai te cobrar. Então é a mesma coisa, se os manuscritos forem todos da mesma linhagem, todos assim, sem pedigree, você pode ter 100, eles não derrubam um peso pesado, um manuscrito importante no caso do Novo Testamento. Então esse Erasmo, o que ele fez? Ele em 1516 publicou o primeiro Novo Testamento na era de Gutenberg. Ele tinha à sua disposição 6 cópias, todas elas do século XII. Ora, século XII é 1100. Isso dá 1000 anos afastado do Novo Testamento. Hoje nós temos documentos que são do ano 200, do ano 300. Então eu acho que isso derruba a ideia de que o Textus Receptus é melhor. Não pode ser melhor. Por quê? Porque ele está baseado em textos da Idade Média. Enquanto essas edições, assim chamadas críticas, elas são baseadas nos textos mais antigos, que foram descobertos nos últimos 200 anos. Então ele fez uma série de coisas aqui que eu não preciso explicar agora. Esse texto foi usado por Lutero. Ele não tinha os últimos 6 versículos do Apocalipse, porque ele tinha um manuscrito. Na verdade, ele fez o quê? Ele juntou 6 manuscritos para uma parte do texto, acho que para os evangelhos ele tinha mais de um, e entregou para o impressor. Ele disse, põe tudo junto, põe um atrás do outro. E para o Apocalipse ele tinha um manuscrito só, que não tinha os últimos 6 versículos. Como era a última folha, ela provavelmente se perdeu, então ele traduziu do latim para o grego. Mas depois, evidentemente, foram descobertos os manuscritos. Isso não está hoje assim no Textus Receptus. O Novo Testamento grego de hoje, ele é conhecido como o texto crítico, mas esse nome assusta. Você acha assim, crítico porque eles são críticos e querem destruir a Bíblia. Não é esse sentido. Ele é crítico porque é fruto de uma elaboração mental, é fruto de um estudo, de uma análise criteriosa. Ele é crítico no sentido de baseado em critérios. Eu acho que deveria ser chamado acadêmico, científico, um outro nome. E esse Novo Testamento, todos os Novos Testamentos, não existe um Novo Testamento que imprima um manuscrito do começo ao final. O Erasmo não pôde fazer isso porque ele não tinha um manuscrito que tinha todo o Novo Testamento. Como eu disse antes, o Novo Testamento era copiado em 4 fascículos. Por isso a gente diz o seguinte, a edição do Novo Testamento, essas 2 edições aqui,
O texto crítico, a edição é mais recente, mas o texto é mais antigo, porque se baseia em manuscritos mais antigos. Já o texto recebido, assim chamado, ele é uma edição mais antiga, tem 500 anos, mas ele se baseia em manuscritos copiados mais recentemente. Então a gente tem que ver, a edição é antiga, mas os textos em que se baseia são mais recentes na história. Só para mostrar para vocês, vocês já devem ter visto, talvez alguns que estão começando o curso nunca viram isso. Isso é assim que eles copiavam o texto grego. Isso é um manuscrito. Isso é anterior ao século IX. Eles copiavam tudo escreviam com letras maiúsculas ou unciais. E isto aqui só lê, não basta conhecer grego. Aqui para você ler você precisa conhecer o texto, porque eles escreviam tudo emendado, e na hora que chegava no final da linha, eles não faziam separação de sílabas, eles simplesmente continuavam na linha seguinte. E isso, quer dizer, não tem separação entre as palavras. Era assim que era. E muitos desses manuscritos, quando alguém vai ler esses eruditos, eles abrem uma edição do Novo Testamento, que eles conhecem, e vão comparando. Eles olham aqui. Então aqui está escrito Fiesmenon idu hoita malaka foruntes entois oikois ton basileon alati. Quer dizer, eu decifrei esse texto, por isso eu consigo lê-lo. Eu sei onde eu devo fazer o corte das palavras. É um trecho lá onde Jesus pergunta: o que vocês foram ver no deserto? Um homem com roupas bonitas? Não, esses estão nos palácios. Um caniço agitado pelo vento. Esse é o texto. Então isso é o que está escrito aqui. Manuscritos. Esse aqui é um manuscrito famoso, é o P52, não é uma plataforma da Petrobras, mas é o P52, é o Papiro 52. Eles foram todos numerados, na medida em que eles são descobertos, eles são numerados. Nós estamos hoje no P118, uma coisa assim. Esse foi colocado na lista em 1930, quando ele foi encontrado. E ele é frente e verso, é um documento só, frente e verso, e ele é em papiro, e ele tem um trechinho de João 18, 19, a conversa entre Jesus e Pilatos. E ele foi descoberto, ele foi encontrado já na cesta de lixo, porque alguém olhou, não conseguiu descobrir nada. Era o seguinte: quando esses papiros foram descobertos no Egito, nas areias quentes, ficaram 2000 anos lá. Não chove, é seco, eles se preservaram. Então, quando foram descobertos, eles pegaram sacoladas desse material e levaram para a Inglaterra. E hoje eles estão lá ainda tentando decifrar o que é. São fragmentos, você não sabe de que livro é. Então eles ficam olhando para o texto. O que é? Que palavra é essa? De que livro será que é? Isso aqui não tem nada a ver com Bíblia. Depois alguém vai lá, eu acho que... Não, eu estou reconhecendo uma palavra do Novo Testamento. E alguém viu, é o texto de João. E está aí. Mas esse é um dos 5.000 e tantos manuscritos do Novo Testamento. Não é muita coisa, mas ele é de um tempo bem antigo. Ele foi pelo carbono 14, colocado no ano 125, 130. Com 25 anos de margem de erro de 25 anos para cima ou 25 anos para baixo. Mas tem cópias completas, como essa aqui. Esse é o Códice Sinaítico. Ele tem esse nome porque foi encontrado na península do Sinai, por Tischendorf, e ele é, na verdade, uma Bíblia grega completa, quase completa. Tem partes do Antigo Testamento que estão faltando, mas o Novo Testamento está completo. E vejam que ele foi escrito em 4 colunas, como se escrevia nos rolos. Isso é um códice, é um livro na forma como nós o conhecemos hoje, tecnicamente chamado de códice, e nos rolos eles escreviam em colunas. Aqui eles podiam ter feito uma linha só,
mas eles escreveram ainda na moda antiga, 4 colunas por página. Então esse aqui foi descoberto lá por 1859, ou seja, todos esses importantes manuscritos são do tempo moderno. Por isso nós modernos, nós temos hoje um texto melhor que o Lutero tinha 500 anos atrás. Quem somos nós para dizer isso? Não, nós temos base para dizer. Por quê? Porque a arqueologia e os pesquisadores descobriram ou foram atrás dos documentos que estão esparramados pelo mundo, em mosteiros na Grécia, e muitos deles foram trazidos para museus na Europa, o Museu Britânico, o Museu do Louvre, o Museu Nacional de Paris, ou seja, para esses lugares. Então essa é uma foto do Mosteiro de Santa Catarina, lá na Península do Sinai. Essa cópia aqui é uma cópia interessante, é o Códice Efraimita reescrito. Tem mais de 60 cópias do Novo Testamento que são desse tipo. Ele está no museu em Paris, e um pastor numa segunda-feira, ou será que dia, ele foi lá olhar, visitar o museu, ele viu esse manuscrito exposto, e aí ele disse assim, mas tem uma escrita por baixo. Tem 2 colunas em siríaco, escrito aqui, mas ele viu que tem uma escrita por baixo, numa linha contínua. Aqui 2 colunas em siríaco e por baixo uma linha só. E aí ele descobriu um manuscrito do Novo Testamento. Ele não. Ele descobriu, e os eruditos depois foram lá olhar e viram que era um texto do Novo Testamento. Como o pergaminho era caro, é couro de animais, né? Como eles descartaram a Bíblia, sei lá por que motivo, eles precisavam anotar os sermões do pastor Efraim, ou do teólogo Efraim, sírio, né? Eles rasparam, lavaram o pergaminho e escreveram por cima. Tipo assim, um quadro de giz ou coisa assim, você apaga e escreve por cima. Às vezes ele consegue ver o que estava escrito, que foi apagado, mal apagado, se o apagador não é bom, né? Então, esse foi bastante danificado pelos pesquisadores modernos, porque eles aplicaram produtos químicos para realçar o que está por baixo. E hoje até é difícil de ler o que está aqui com o ultravioleta. Eles usam esses recursos e ainda assim é difícil de decifrar o que está por baixo. Variantes textuais. Variantes textuais. Esses que copiaram a Bíblia no passado, eles não eram máquinas, não eram robôs. Eram gente como a gente, cansava, que se enganava, que pulava linhas, que trocava letras, que cometia erros, por aí afora. Eles eram assim. E naquela época você não podia produzir 10.000 Bíblias ou 10 Bíblias ao mesmo tempo, a menos que você estivesse numa sala, e isso também acontecia, alguém tinha a cópia mestre lá na frente, e as outras pessoas estavam sentadas, os monges sentados, e ele ia ditando, eles iam copiando. E às vezes eles entendiam errado ou trocavam uma letra por outra, um E longo por um E breve, ou coisa assim. Então as variantes textuais existem porque os que fizeram as cópias, então cada cópia, cada exemplar era uma nova edição. Não havia 5 Bíblias iguais. Elas podiam até sair iguais, mas era outro copista, ou a mesma pessoa copiava 5 Bíblias em momentos diferentes. E isso significava que ao se copiar se fazia alterações do texto. Então o que eles faziam? O que acontecia? Eles podiam fazer alterações acidentais, sem querer, sem se dar conta. No Códice Sinaítico, esse que eu mostrei ali, a foto, por exemplo, na história do samaritano, ele não tem o texto que fala do levita. Vem o sacerdote, vê a cena e passou de largo. Vem o levita, vê a cena e passou de largo. E nisso aí o copista passou de largo um versículo. Por quê? Porque ele pulou uma linha, ele olhou, o que eu copiei? Passou de largo. Ele voltou para cá, e em vez de pegar acima, ele foi abaixo e continuou copiando. E aí veio um samaritano. Então, nesse manuscrito falta essa linha,
porque a mesma palavra, no grego antiparelten, a mesma palavra se repete no final do versículo. Isso causou confusão. Às vezes palavras com pronúncia parecida, isso explica a variante e as Bíblias até hoje não sabem ao certo. Existe uma flutuação ali em Romanos 5:1, justificados pois pela fé, temos paz com Deus ou tenhamos. Em português há uma sensível diferença entre temos e tenhamos. Em grego é simplesmente um O longo ou um O breve. Echomen ou echomen. É só mudar o ômicron para o ômega, ou do ômega para o ômicron. E aí está feita a mudança. Em alguns casos eles se confundiam ou criavam variantes porque era tudo escrito junto, aglutinado. Egenetemen epioi ou egenetemen nepioi. 1 Tessalonicenses 2:7. Paulo disse que podia ter feito exigências, mas ele se fez brando, ou ele se fez criança. E agora? Na prática, felizmente não muda muito, porque as crianças tendem a ser brandas, ao menos as do passado eram, né? Nepioi ou epioi. Epioi é brando e nepioi é criança. Mas esse é um caso clássico de difícil solução. Não se sabe se eles acrescentaram um ni ou se eles omitiram um. As duas coisas podem ter acontecido. E existem variações intencionais, quando o copista colocava a caneta para mudar o texto, quando ele achava que estava faltando alguma coisa e assim por diante. Eu gosto de dizer que a primeira coisa que a gente faz ao estudar um texto bíblico é olhar a face do texto, e ver o que está à frente, o que eu vejo. Esse é o texto, são esses 7 versículos, o que está escrito? Eu olho. As traduções são fotografias em preto e branco. Elas são um reflexo do texto, não reproduzem tudo, todas as cores. São fotos preto e branco. As variantes são as cicatrizes no rosto. Alguém meteu a faca. Aqui falta alguma coisa. Isso está demais. Cortou fora. Então, em muitos momentos, eles intencionalmente mudaram o texto. Por exemplo, o final de Mateus. Isso está nos manuscritos mais recentes. Eu acho que a revista corrigida tem um amém no final de Mateus. Por quê? Porque está baseado no Textus Receptus, que é da Idade Média. E ali algum copista em algum momento colocou um amém. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E ele achou, não, esse texto não pode terminar sem um amém. Tascou um amém. Final de 2 Coríntios. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. O que a gente diz? Amém. Então, foi o que ele fez. Colocou um amém no texto. A influência da liturgia também. O Pai Nosso recebeu aquela parte final, aquela doxologia, porque ela era usada na missa e por aí vai. É um caso bem complexo, João 7:8. Os irmãos de Jesus pedem para ele subir a Jerusalém, porque se ele é o Messias, não adianta ficar. Quer dizer, se você quer fazer carreira, você tem que ir para o Rio de Janeiro, né? Se você quiser ser um cantor famoso, tem que ir para lá, né? E aí, se você quiser fazer alguma coisa, vá para Jerusalém. Jesus disse, olha, o tempo de vocês sempre está pronto, vocês podem ir, eu ainda não vou, ou eu não vou. E aí está complicado, esse é o caso complicado. As traduções flutuam, variam. E no grego é bem fácil de fazer a modificação. É uk ou upo. É na verdade uma letra só. Então precisa um pequeno ajuste. Parece que ninguém sabe se o copista quis salvar a honra de Jesus. Ele disse eu não vou, mas depois ele foi. Ou porque o texto foi alterado. A princípio o texto eu não vou é mais difícil, porque Jesus foi. Se ele disse eu não vou, então não tem problema nenhum, não tem dificuldade. Então hoje a tendência dos analistas é dizer que Jesus disse eu não vou, mas depois ele foi. Ou eu não vou agora, enfim, essa é uma discussão bem interessante. Algo
que vale lembrar, os copistas não eram produtores de documentos para a posteridade, eles não estavam fazendo bíblias ou manuscritos para nós, mas estavam editando a Bíblia para o seu tempo, e eram teólogos. E muitas alterações, ou algumas pelo menos, eram fáceis de fazer. Por exemplo, se você tinha Jesus, como lá em Judas 1,5, Jesus, eles escreviam abreviado. Esses nomes sacros, eles abreviavam. Eles pegavam a primeira letra e a última. Eles pegavam o iota e o sigma. E o sigma maiúsculo era escrito como um C maiúsculo nosso. Então, IC, Jesus. E o Kyrios era o kappa e o sigma maiúsculos. Então, se você tinha Jesus, IC, era muito fácil mudar para Kyrios. Bastava só colocar 2 tracinhos. Aí você mudava para Kyrios. Era mais difícil apagar os 2 tracinhos. Era mais fácil acrescentá-los. E a tendência dos copistas, então, era sempre aumentar o texto pelo medo de deixar alguma coisa fora. Se aparecia alguma coisa na margem de um manuscrito, e eu usava aquele manuscrito para copiar, e se parecia que fazia parte do texto, por via das dúvidas, colocava para não deixar nada fora. Casos difíceis são o final do Evangelho de Marcos. Marcos termina em Marcos 16:8 ou vai até 16:20? Porque os grandes manuscritos, tipo o Códice Sinaítico, não tem o final longo de Marcos. Um outro texto complicado é a história da mulher adúltera, em João 8. Esse é um texto, digamos assim, que alguns questionam, mas é o mais canônico de todos, porque se você olhar um comentário do Evangelho de João, todos os comentaristas comentam o texto. Mas ele não tem um lugar garantido ali, porque ele parece fora do lugar. Parece mais uma história do Evangelho de Lucas deslocada para dentro do Evangelho de João. Ele não se encaixa bem ali. Então ali existe toda uma discussão. E aí às vezes se coloca colchetes e às vezes não se coloca colchetes. Rapidinho, alguma coisa sobre o Antigo Testamento. Antes de entrar no que eu quero dizer, só apresentar um livro, também publicado pela Sociedade Bíblica do Brasil, o texto do Antigo Testamento, edição reformulada da Introdução à Bíblia Hebraica de Ernst Wertwein, Alexander Achilles Fischer. Esse é um livro que foi escrito em alemão, em 1989, não pode ser tão antigo assim, mas enfim, ele não foi traduzido ao inglês ainda, mas nós já o traduzimos ao português. O que nós aprendemos no caso do texto do Antigo Testamento a partir das descobertas dos rolos do Mar Morto? Qumran. Esse autor aqui já incorpora isso. E também não é uma leitura fácil. Esse é um texto extremamente técnico. Esse texto aqui que explica o surgimento da Bíblia hebraica. Então, no caso do Antigo Testamento, mudando o foco agora, a gente pode dizer o seguinte: o Naida, que capitaneou essa edição do Novo Testamento grego, ele não fez nada semelhante para o Antigo ou Velho Testamento. Até porque essa Bíblia hebraica que nós temos hoje, ela estava em elaboração. Ela levou 10 anos para ser feita. E foi sendo publicada aos poucos em fascículos, depois ela virou um livro só. De 67 a 77. E aí o Naida se preocupou mais em criar recursos para entender os problemas. Alguns dizem 4.000, outros dizem 5.000, também não tenho o número exato. Acreditem, e eu coloco aqui, sim, existem problemas textuais na Bíblia hebraica. Quando se fala sobre
crítica de texto, variantes textuais, todo mundo pensa imediatamente no Novo Testamento. O Novo Testamento tem variantes textuais. E fica aquela impressão de que o Antigo Testamento é um mar de rosas, ali não tem controvérsia nenhuma, não tem nada a discutir, mas tem. A verdade é que tem. Só que pouca gente sabe. E os professores de Antigo Testamento não alertam os gansos. Mas tem problemas. Essa Bíblia hebraica, a verdade é a seguinte: esta Bíblia hebraica aqui, para quem não é especialista e professor, ela é um senhor de um desafio. Uma que não tem nada que não seja hebraico aqui dentro. Não tem uma linha em outra linha. Não tem um título de sessão, não tem nada. E as notas que estão no pé da página, as abreviaturas são todas calcadas ou baseadas no latim. Quem é que ainda sabe latim hoje? Ninguém mais estuda latim. Então você tem que conhecer, tem que ter a tabelinha para decodificar o que significa a abreviatura. Então, essa Bíblia não é fácil de ser usada ou de ser... Mas existem problemas. Eu não vou entrar nos detalhes aqui, mas vou apenas mostrar uma das dificuldades que existe no caso do Antigo Testamento. Só 2 exemplos. Gênesis 4:8. E Caim disse a Abel, seu irmão. No texto hebraico, massorético, essa Bíblia hebraica, que traz um manuscrito que foi copiado e produzido no ano 1008 depois de Cristo, ele não tem nada que o Caim disse para o Abel. O que o Caim disse para o Abel? Não tem nada. Mas as traduções antigas, começando com a Septuaginta e todas as outras, elas têm alguma coisa ali, porque parece que está faltando. Então esse é um dos... Agora, vamos ficar com o texto hebraico, o texto massorético, da Bíblia hebraica, ou vamos seguir as traduções antigas? Então essa comissão que fez esse estudo, a pedido ou coordenada pelo Eugene Nida, eu deixei isso em inglês, mas eles chegaram à conclusão de que o texto massorético pode estar corrompido, mas as versões ou traduções antigas não representam a forma original. Elas procuram emendar a forma do texto massorético. Então eles sugerem outra maneira de traduzir, tipo assim: Caim falou com seu irmão e então aconteceu o seguinte. Mas as nossas Bíblias dizem: Caim disse para o seu irmão Abel, vamos ao campo. Essa parte, vamos ao campo, não está em si no texto hebraico. E agora, por que as traduções têm esse texto? Porque elas entendem que isso caiu fora do texto hebraico que nós temos e precisa ser suplementado a partir das traduções antigas. A Bíblia hebraica impressa. Imagine o que era imprimir uma Bíblia hebraica em 1525, mas foi feito. O que era imprimir o Novo Testamento grego em 1516, mas foi feito. Hoje é muito mais fácil, esses tempos digitais. Naquela época era muito mais complicado. Mas eles fizeram. Eles tiveram que criar os tipos, né, com as letras. Eu até mencionei hoje, não sei se foi no intervalo ou aqui em público, né, sou do tempo em que a gente tinha máquina de escrever, né? Eu gosto de dividir a humanidade em 2 grupos, os que fizeram curso de datilografia e os que não fizeram, né? E nós, os antigos que fizemos curso de datilografia, a gente tinha aquelas máquinas elétricas, IBM, né? Tinha o supra-sumo, a coisa mais moderna, era aquelas IBM com esferas, que você podia mudar a fonte. E tinha, o seminário onde eu trabalho, nós tínhamos uma IBM e tínhamos uma esfera do grego.
Isso era uma coisa fantástica. Assim, no tempo da Reforma, da Renascença, alguns tipógrafos, alguns impressores tinham tipos gregos. Que vantagem! Outros não tinham. Não podiam imprimir nada que fosse grego. Mas eles imprimiam a Bíblia hebraica. E essa é a Bíblia rabínica. E eles imprimiam o texto, e tudo o resto era comentário. Eles tinham que usar tipos diferentes para o texto e para os comentários, para o Targum, coisas desse tipo. Então eles tinham todos esses recursos, mas dava uma trabalheira doida. Então o Bereshit está ali, né? Esse é o começo. Bíblia hebraica, deixa eu só dizer o seguinte, a Bíblia hebraica, ela foi... ela teve, eu não vou contar a história, isso vai ser um pouco pesado, mas houve várias edições da Bíblia hebraica. Esta aqui é a rigor a quarta dos tempos modernos, desde o ano de 1900 em diante. As datas estão aqui, 1906, 1913, 1929, e a Bíblia hebraica Stuttgartense, ela é a quarta da série, que foi publicada entre 67 e 77. E aqui está o detalhe, ela não é feita de uma combinação de manuscritos, ela não foi editada, ela não é fruto de um estudo de manuscritos, ela é a reprodução fiel de um único manuscrito, que é esse que está aqui na tela, que parece que foi feito à máquina, mas foi escrito à mão. Por um copista que pelo traçado da letra se diz que ele fez toda a Bíblia hebraica, ele copiou toda ela. E agora imaginem copiar isso aqui num couro, tipo uma napa, assim, fininho, maleável, fazendo uma incisão com um estilete e daí aplicando tinta, com esse traçado. E é a Bíblia completa. E por que essa cópia, o Códice de Leningrado? Leningrado hoje virou São Petersburgo, mas o nome continua de Leningrado, alguns chamam de Firkovich, porque pertenceu à biblioteca desse colecionador Firkovich. Por que essa cópia? Ela é de 1008, porque ela é a cópia completa da Bíblia hebraica mais antiga. Tem manuscritos mais antigos, o Códice de Alepo, por exemplo, mas esse foi danificado, ele não tem toda a Bíblia, ele não tem todos os textos. E aí, como vocês vão conhecer, ou já conhecem, a Bíblia hebraica tem o texto, tem aqui no lado anotações, Massorá Parva, a Massorá pequena, depois ela tem aqui a Massorá Magna, simplesmente números ou coisas assim, e depois o aparato crítico. E nenhuma explicação, né? Aqui embaixo está o aparato crítico, vire-se, né? Então é por aí que você vai. E ela está aqui, né? Essa edição. Então ela é o Códice de Leningrado impresso. Mas o que dizem os outros manuscritos? O que dizem traduções que são muito mais antigas e foram supostamente baseadas num texto hebraico mais antigo do que esse que foi produzido em 1008 depois de Cristo. Isso está nesse aparato crítico, nessa linha embaixo, aqui onde está a seta vermelha, ali, essas informações estão ali. Por isso, no caso do Novo Testamento, a crítica textual foi feita. Você pode não concordar com ela, dizer, eles estão errados. O que deveria ser o texto é o que está no aparato ou no rodapé. Mas alguém já editou o texto comparando os manuscritos. No caso da Bíblia hebraica, não. Aqui você precisa fazer a análise, ou alguém precisa fazer a análise por nós. Mas eu queria dar mais um exemplo de um texto bem conhecido, bem famoso, que é o texto de Salmo 22:16. Poucas traduções reproduzem
o que está no texto massorético do Códice de Leningrado, que é essa Bíblia hebraica que está aí na tela. Eles preferem o texto refletido na Septuaginta. O texto hebraico diz como um leão. É isso? Em Isaías. Não, isso está aqui também. Isaías 8. Um leão na torre de vigia. Isto. Mas aqui também tem um texto. Salmo 22. Salmo 22. E transpassaram as mãos. Mas o traspassaram não está no texto hebraico. Foi corrigido, né? Ali também diz, como um leão. Um leão na torre de vigia. Não. Como. Eu não estou conseguindo lembrar agora. Mas ali não diz traspassar. O traspassar vem das traduções antigas. O texto hebraico diz, eu acho que é como um leão também, as minhas mãos e os meus pés. Mas o que esse animal tem a ver? Em Isaías também tem outro exemplo lá. Mas o que esse animal tem a ver com as mãos e os pés do Messias? Então parece errado, e por parecer errado, e porque a Septuaginta furaram ou traspassaram as minhas mãos e os meus pés, esse é o texto que está nas nossas Bíblias. Mas não é uma tradução do texto massorético. Por quê? Porque se entende pela análise das evidências e das versões que o texto hebraico é um texto que precisa ser corrigido. E assim tem outros casos. Dá para mencionar que a Bíblia na linguagem de hoje, uma das edições antigas, ela estava cheia dessas notinhas. Segundo as versões antigas, o texto hebraico diz isso. E eu confesso que eu fiquei escandalizado com isso, mas não traduziram o texto hebraico? Traduziram as traduções antigas? Sim. Em vários momentos se prefere a tradução. Por que se prefere a tradução antiga? Porque essa Bíblia aqui reproduz um manuscrito do ano 1008. A Septuaginta foi feita a partir de textos hebraicos no tempo antes de Cristo, digamos 250 antes de Cristo. É um texto, sim, é um texto mais antigo? Sim, era um texto hebraico mais antigo do que esse aqui. Por maior que tenha sido o cuidado dos copistas hebreus e judeus para copiarem o texto, eles ainda assim eram falíveis. E depois, quando se trata da vocalização do texto, eles podem ter vocalizado errado, e a vocalização é a coisa mais fácil de mudar, porque a vocalização do texto hebraico não é parte do texto original. A vocalização foi acrescentada pelos eruditos judeus na Idade Média. Então essas são fotos do Códice de Leningrado. Ele já existe também uma edição moderna, em facsímile. Nós imprimimos essa Bíblia no Brasil. E, para concluir, vem vindo agora, esse livro de fato não está na Sociedade Bíblica do Brasil. Se vocês quiserem essa nova edição da Bíblia Hebraica, vocês vão ter que comprar do exterior. E essa aqui não é a Bíblia Hebraica, esse aqui é o livro de Gênesis, pasmem. Esse livro aqui é só Gênesis. E por que ele é tão grosso assim? Porque agora vem uma Bíblia Hebraica diferente, mais user-friendly, mais amigável, mais acessível para nós. O que eles fazem aqui? Esse livro tem você pode ler, tem que começar das duas pontas. Aqui você tem Bereshit, Gênesis. Virando aqui tem Bereshit, Gênesis. Você começa a ler o hebraico aqui, onde normalmente você começa a ler o texto hebraico, e do outro lado você começa a ler, e aqui tem um enorme de um texto em inglês, explicando as notas que estão no rodapé, explicando aquelas observações que os massoretas colocaram aqui do lado. Essas aqui, e depois também essas ali da Massora Magna, Essas coisas são explicadas. E essa Bíblia, que é chamada de Bíblia Hebraica Quinta, porque ela é a quinta na série de Bíblias Hebraicas impressas, essa é a quarta, essa é a quinta, essa Bíblia ainda está sendo feita.
tem uns 8, 9 ou 10 volumes já prontos, fascículos, e os fascículos são caros. Isso aqui custa em torno de $40. Nesse momento, se você comprar todos os fascículos, vai ser a Bíblia mais cara do mundo e você ainda não vai ter a Bíblia completa. Mas se o professor está lecionando, vai fazer um curso de pós-graduação em Gênesis, ele vai comprar essa nova Bíblia. Já tem de Esdras, de Neemias, Deuteronômio, tem de Provérbios. Então, para os alunos hoje, esse aqui é um material muito mais fácil de assimilar ou de usar. Não é assim com a Bíblia Hebraica. A Bíblia Hebraica é apavorante. Ela é um terror. Para quem não é especialista, e para ser especialista tem que entrar, tem que cavocar, tem que ir aos poucos. Ninguém nasce especialista nisso daí. Então esse é o novo texto. Ele vai ter 2 volumes, e ele está sendo feito aos poucos por editores. Ele, de novo, qual é a diferença do texto hebraico? Nenhuma. É o mesmo texto da Bíblia Hebraica que já temos. Ele reproduz de cabo a rabo, sem alteração, o Códice de Leningrado. Mas a modificação está no aparato crítico. Vocês notam, bem mais extenso, bem mais longo, e depois, para nós leigos, uma explicação aqui. Em inglês, nesse mundo de hoje, ainda sem inglês você não vai a lugar nenhum, mas já é melhor do que abreviaturas baseadas no latim, que aí nós estamos totalmente no mato sem cachorro, né? Então, lembrete, do Antigo Testamento, Bíblia Hebraica, toda crítica textual ainda está por fazer. Ou seja, é necessário decifrar as notas de rodapé. Não tem para onde correr. No caso do Novo Testamento, se você quiser confiar nos editores, você pode pular essa parte. Mas nós, professores de Bíblia, você vai dizer, faça a crítica textual. Ela, na verdade, já foi feita, você tem que examiná-la. No caso da Bíblia Hebraica, não tem como pular esse passo. Eu paro por aqui. O próximo componente vai ser Bíblia em tradução, mas isso já é o segundo tempo. Vamos para o intervalo.